O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, registrou a 11ª baixa consecutiva. Os bancos estiveram entre as principais pressões negativas diante de muitas preocupações com o cenário de crédito no país. Na contramão, Petrobras ajudou a limitar as perdas, mesmo com o enfraquecimento da alta do petróleo ao longo do dia. Quem vai nos ajudar a repercutir o fechamento deste mercado e o que pode estar por trás deste desempenho é José Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos, que aparece na tela conosco. José, seja bem-vindo, meu caro. Uma ótima tarde a você e obrigado por ter aceito a entrevista aqui conosco. Olá, Gabriel. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. 11 dias consecutivos de quedas para o Ibovespa. Os investidores internacionais estão tirando dinheiro da nossa Bolsa de Valores. O que está por trás destes movimentos e especificamente para o dia de hoje, José? O que você destaca para as ações brasileiras? No dia 11, que foi terça-feira passada, foi divulgado um relatório do JP Morgan que ele rebaixou as recomendações das ações da Bolsa brasileira. Naquele dia, a Bolsa caiu quase 3%, né, 2,5% mais ou menos, e rompeu um nível de, vamos falar, de suporte muito importante na região de 172 mil pontos. E desde então, desde a terça-feira passada, está trabalhando em torno de um outro nível de suporte da Bolsa muito importante de 167 mil pontos. Após o JP Morgan rebaixar o Ibovespa, a BCA, mais uma vez, nos últimos anos, está sendo bem negativa com o Brasil, essa casa canadense rebaixou, a Ashmore, que é um outro fundo, também rebaixou a recomendação da compra do Ibovespa. Então, a Bolsa ela já vem praticamente... A verdade é que desde que teve aquela reunião com o Lula, o Alcolumbre, o Alexandre de Moraes, a Bolsa começou a perder fôlego. Isso vem desde o dia 5, 6 do mês de agosto. E hoje foi mais um dia negativo, em parte até porque o mercado externo também não foi bem, né? Tivemos uma alta de juros do mundo, isso impactou negativamente a Nasdaq e o S&P, e tivemos, como você falou, a 11ª queda do Ibovespa. Algumas coisas, por exemplo, importantes. O fluxo da Bolsa, que ela divulga com 2 dias de atraso, então se hoje é uma terça-feira, temos o fluxo até sexta, no mês está aproximadamente 18 bilhões de reais de saída. No ano, apenas 20 bilhões de reais de entrada. No mês de janeiro desse ano, nós tivemos mais de 25 bilhões de reais de entrada. Então, atingindo um ápice de 69 bilhões de reais de entrada em meados de abril. Ou seja, desde meados de abril até sexta-feira, que não tem aqui o cômputo dos pregões de ontem e hoje, foi embora 50 bilhões de reais do Brasil da Bolsa de Valores. Tudo isso em meio a uma taxa de juros bastante elevada, e essa dúvida das eleições, um empate com uma vantagem para o Lula, né, entre Lula e Flávio, e essa aposta, né, na aprovação da PEC 6 por 1 e também da segurança pública tende a levar dividendos favoráveis para o Lula. Talvez, como a gente vai ter uma semana presencial em Brasília, né, que é a próxima semana, não nos surpreenderá da gente ter essa PEC aprovada em primeiro e segundo turno semana que vem. José, algum efeito destes despachos? Nós vimos agora que acabaram sendo destravadas pautas importantes para o governo lá no Senado Federal por parte de uma canetada de Davi Alcolumbre. A gente viu alguma reação de mercado a essa mudança que aconteceu bem no finalzinho das negociações aqui para o Brasil? Houve uma piora, né? Então a bolsa ela chegou a subir 0,8%, mais ou menos no melhor momento do dia, e fechou com uma queda em torno de 0,2%, 0,3%. E o dólar também subiu. Agora, pior do que o Ibovespa foi de novo um índice de small cap. Esse caiu 1%. E aqui eu gostaria de fazer duas ponderações, por favor. Uma é que o Ibovespa é um índice que tem as principais ações do Brasil, como bancos, seguradoras, empresas de commodities, a Embraer, e empresas de energia elétrica, empresas muito mais capacitadas em repassar preço, em repassar custo para os consumidores e tem muita exportação na média, tá? Lógico que elétrica não, mas tem uma capacidade de repasse de preço. Do outro lado, a economia mais verdadeira, que é a small cap.
que sofre demais com os juros. Período. Então, quando o juro sobe, as ações das small vão mal. E hoje foram 4 vezes pior do que o Ibovespa. Agora, tem algo que a gente chama de Kit Brasil. O que é o Kit Brasil? É bolsa, o investidor vir ao Brasil aplicar na bolsa, vir ao Brasil aplicar na renda fixa, consequentemente vender o dólar. E geralmente esse kit Brasil ele está ativo com as commodities em alta. E de fato, as commodities estão em alta, praticamente no maior patamar aí dos últimos 20 anos. Então a gente tem tudo para ter um bom kit Brasil. Só que, desde que começou esse conflito de Estados Unidos com o Irã, em março, principalmente a partir de abril, uma das pernas desse kit Brasil foi quebrada, que foi a perna do juro. Então, principalmente o juro de 5 anos, 10 anos do Brasil ganhou muito, as taxas subiram muito desde abril. E neste processo, a tendência do juro que vinha de baixo virou uma tendência de alta. Nós já tínhamos alertado da quebra de uma das pernas do kit Brasil e o Ibovespa está próximo de ser quebrado, esse nível de 167 mil. Se isso acontecer, ainda mais próximo das eleições, com Lula mais competitivo, caso de fato aprove o fim da PEC 6x1, não será surpresa o dólar subir, porque é congruente você ver juros subir, bolsa cair e dólar subir. Por hora apenas e tão somente os juros estão numa tendência de longo prazo de alta, mas a bolsa está quase que entrando numa tendência de baixa de longo prazo. Então é um momento de apreensão, porque a bolsa pode cair mais, a depender aí do movimento dos próximos dias. Quero até entender contigo, José. A gente viu o Bolsa de Valores ganhando corpo nos últimos 2 anos. A gente saiu de 120 mil pontos para quase 200 mil pontos no melhor patamar deste ano. Só que eu trouxe uma arte anteriormente aqui na programação do fechamento de mercado e queria repercutir contigo. A arte que eu peço agora na nossa tela, que é sobre o índice de consumo do Ibovespa contra o Ibovespa. O índice de consumo da Bolsa de Valores, né? Não é necessariamente do Ibovespa. Aí tem empresas que são necessariamente expostas a consumo interno aqui no Brasil, são afetadas, por exemplo, pela taxa de juros. É o comércio varejista, são empresas do setor de serviços. Dá para ver que enquanto o Ibovespa nos últimos 6 anos, desde o começo de 2020, subiu seus 40%, essas empresas que dependem mais do Brasil, elas caíram mais de 50%. Cada um foi em uma direção. A gente está vendo uma Bolsa de Valores se internacionalizar, depender muito do que nós exportamos, mandamos para fora do país, José? É um pouco que eu cheguei a comentar anteriormente, né? Quer dizer, a gente tem duas bolsas. O Ibovespa, onde tem as empresas de grande poder de passar preço. E são muitas delas, tirando as elétricas e eventualmente seguro e de certa forma banco, né? São exportadoras. Agora, do outro lado, você tem o small cap, você tem esse índice de consumo, como vocês estão mostrando aí, que está na ponta oposta. Então, pra você ter uma ideia, small cap hoje está 1/3 abaixo do pico, que foi pós-Covid. E o Ibovespa está 15% só abaixo do pico, né? Então tem uma diferença tremenda. E por que que a small cap e o índice de consumo interno estão indo muito mal? Porque essa taxa de juros ela é escorchante, ela está gerando uma onda aí de recuperações judiciais. Nós tivemos aí Ponto Frio, nós tivemos a Marabras, nós tivemos uma empresa de energia solar no Rio de Janeiro de 4,6 bilhões de reais de RJ, uma filial aí da Braskem, salvo engano, também pediu. Então, nos últimos dias, a gente está vendo aí um índice muito grande de recuperações judiciais. E isso, a maior parte delas é por causa de juros e ligadas a consumo. Então, quando o crédito começa a ficar caro, você começa a comprar menos. E essas empresas, então, elas têm dificuldade de manter o ritmo de venda. E pior, quando essas recuperações judiciais entram, os bancos começam a aumentar suas perdas. E quando as perdas e a aumenta e a inadimplência e os atrasos aumentam, o banco fica mais restritivo com o crédito. Então é um ciclo vicioso. Quer dizer, a gente está chegando num momento bastante preocupante que ou a gente consegue, de alguma forma, reduzir a taxa de juros, ou a gente pode ter uma piora aí do quadro econômico, sem dúvida alguma. Então, essa diferença aí é falta de poder de cobrar reajustes
e o índice de mercado interno, de consumo interno, sofre porque a taxa de juros realmente está extremamente elevada, apesar do desemprego não estar alto, né? Pelo contrário. José Faria Júnior, obrigado pela participação aqui conosco para ajudar a repercutir este fechamento de mercado e as últimas reações dos ativos de renda variável no Brasil. Até uma próxima, meu caro. Uma ótima noite a você. Tá bom, muito obrigado, até mais. Boa noite. Valeu, até.